a bendita palavra de Deus. Estamos felizes por estarmos aqui de volta, graças a Deus pela prerrogativa, pelo privilégio. Nós entendemos a importância de se pregar a palavra de Deus antes a tempo e fora de tempo. E a sua audiência brilhante essa programação. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão antenados desse programa. Que Deus siga abençoando cada um de vós outros. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso quadro Diálogo Bíblico Pastoral, no entanto, com uma nova temática. A partir de hoje eu irei confabular com o pastor Arlen, já está aqui na prontidão, acerca da temática a amizade. Como está a sua amizade? Você é criterioso na seleção das suas amizades? Então nós iremos nos debruçar na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é suficiente, e nós iremos aprender bastante à luz da palavra de Deus acerca desse tema tão eminente, tão importante, a amizade. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, papel, caneta. Nós iremos daqui a pouquinho nos debruçar na palavra do Deus vivo. Portanto, uma nova temática. A partir de hoje, eu e o pastor Ali versaremos, discorreremos acerca do assunto a amizade. Ter amizade é muito bom. Pessoas que você pode abrir o seu coração, pessoas que você pode compartilhar suas cargas, pessoas que estão contigo na alegria e na tristeza, pessoas que somam com você na hora da adversidade. Então a amizade é uma bênção de Deus. O proverbista Salomão, no livro de Provérbios, o livro sapiencial, o livro da sabedoria, em Provérbios 17:17, ele disse: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. A partir de hoje temos muita coisa boa para te informar referente à amizade. Nós estamos aqui com um arcabouço recheado de verdades da palavra de Deus voltadas para esse tema. Mas agora eu quero cumprimentar o meu pastor, o pastor Arlen, uma saudação cristã em grego, Haris Kairene. Graça e paz, pastor Arlen. Meu mestre, graça e paz, nobre. Que satisfação estarmos outra vez aqui juntos nessa emissora para proclamarmos a boa e infalível palavra de Deus. É muito satisfatório, o nosso coração ele se alegra, ele fica ditoso pelo enorme privilégio. Quero me dirigir aí ao ouvinte com uma boa noite. É um prazer ter sua companhia por mais uma noite. Possa ser que você tenha tido aí um dia puxado de trabalho, e agora à noite um friozinho, né? Na cidade onde você está com frio bom. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui falando a palavra de Deus com o pastor Arlan, o seu coração, ouvinte. Louvo a Deus porque esse programa, a Bíblia em Foco, ele é resultado de oração, ele é uma expressão da providência divina. Deus nos deu aí essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse lugar, nessa emissora de rádio, para fazer conhecido o seu nome, para propagarmos o Evangelho da Salvação, o Evangelho de Cristo, conforme ele mesmo ordenou em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão como pastores, pregar o Evangelho, apacentar o rebanho e anunciar as boas novas de salvação a toda criatura. Perfeito, pastor Arlen. Pois bem, hoje nós iremos preludiar nossa fala referente ao tema amizade, fazendo algumas considerações preliminares, algumas considerações iniciais, introdutórias. A primeira consideração, pastor, que eu gostaria de fazer, e o senhor vai me ajudar com ela, é a seguinte: só podemos viver a amizade porque Deus fez o ser humano relacional, sociável. Sim. Nós lemos no livro do Gênesis, Gênesis significa origens, princípios. Lá no capítulo 1, versículo 26, Deus, antes de criar o ser humano, Deus esboçou criá-lo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, na parte inicial, lemos assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós percebemos aqui, pastor Ali, que Deus, antes de criar, Deus decide criar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos aqui o que é chamado tecnicamente de imago Dei, a imagem de Deus no homem.
Então, no versículo 26, Deus planeja criar, decide criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E no versículo subsequente, isto é, no versículo 27, está declarado: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus faculta ao homem algumas capacidades. A capacidade racional, a capacidade funcional. Adão deveria lavrar, guardar a terra, deveria dominar sobre a terra, conforme o capítulo 1, versículo 28, enfim. Deus também deu ao homem, ao criá-lo, a sua imagem conforme a sua semelhança, a capacidade relacional. Perfeito. É interessante porque a impressão de Deus, do seu caráter no homem, faz do homem um ser pessoal. O homem tem pessoalidade. Então Deus, que existe em trindade, a saber, Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não quis, pastor, que o homem existisse em singularidade. Sim. Então ele existe em pluralidade e ele criou o homem não para viver em singularidade. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, mas ao dar para ele a capacidade relacional, nós percebemos que no versículo 27 do capítulo 1, Deus cria tanto o homem como a mulher. Então Adão é criado por Deus em um estado de perfeição, para ter um relacionamento com o próprio Deus, para ter um bom relacionamento com a sua adjutora, e conforme o capítulo 2, nós temos mais detalhes da criação do homem, da mulher e, consequentemente, do casamento. E Deus ordenou Adão mais Eva, no capítulo 1, versículo 28. Na verdade, Deus começa abençoando o casamento, porque o casamento, deveras, é uma bênção de Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então é interessante que Adão, uma vez que ele foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus, ele teria um relacionamento com Deus, com a sua companheira, com seus futuros filhos, netos também, e ele também teria um relacionamento com a criação perfeita. Então o homem, pastor Ari, só pode lograr desfrutar de amizade porque Deus o criou como sendo um ser sociável. Deus criou o homem para viver em sociedade. Aquele pensamento de isolamento, de querer ficar sozinho, não quero comungar com ninguém, na verdade é inviável. Para início de conversa é inviável. Então o ser humano, ele precisa se conscientizar, os nossos ouvintes agora, que Deus criou o homem e lhe deu a capacidade relacional. Então a amizade só é possível porque Deus criou o homem com a imago Dei, com a sua imagem. O senhor, pastor, tem algo a acrescentar em relação a isso? Sim, mestre. Só endossando aqui esse ponto, é muito importante quando a gente vai tratar de uma temática, nós sempre procurarmos entender o ponto de vista divino. Então, a perspectiva cristã, é o que nós chamamos de cosmovisão cristã, a visão de mundo, ela remonta justamente a Deus. Então, tudo tem início em Deus. Então, nós não olhamos a vida de baixo para cima, é o contrário. A gente olha a vida de cima para baixo, na perspectiva de Deus, à luz da Sagrada Escritura. E como o senhor fez bem em pontuar, Deus que criou o homem com essa capacidade. Então, a capacidade de se relacionar foi uma capacidade divina, Deus que concedeu ao homem. Então, como o senhor está pontuando aí, destacando, essa questão de amizade só é viável. Existe amizade porque Deus criou o homem um ser sociável. E é interessante que esse relacionamento, como bem destacado, era um relacionamento amistoso. Então Deus cria o ser humano perfeito, num ambiente perfeito, para um relacionamento perfeito. Tanto com Deus, o Criador, o homem, no caso, com a sua esposa, com a criação. Então não havia esse problema de atrito não, mestre. Não havia inimizade, não havia problemas relacionais, interpessoais, não havia não. O relacionamento era perfeito também, harmonioso. Que maravilha, até porque Deus, como ele é perfeito, as suas obras são perfeitas também. E eu queria aqui pegar um gancho do que o senhor falou sobre essa questão do isolamento, que é muito comum, pessoas que às vezes se isolam das demais. Seja aí no âmbito da família, tem pessoas que é retraída, se excluem, às vezes com problemas de ordem psicológica, coisa dessa natureza também que pode
incidir, né, ou influenciar. Mas o ponto é, Deus ele não criou o homem para o isolamento. Deus criou o homem para se relacionar. E há um texto na Escritura, em Provérbios 18:1, que é muito importante. O texto diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, segundo aqui o proverbista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa que se isola, essa pessoa que procura voluntariamente se isolar das demais, ela na verdade está buscando o seu próprio interesse. Ou seja, em outras palavras aqui, o proverbista está mostrando que quando a pessoa ela fica se isolando, é claro, como eu mencionei anteriormente, tem pessoas que têm problemas de depressão, coisa dessa natureza, e que precisa ser acompanhado, compreendido, assistido. Mas o ponto é que o solitário ele busca o seu próprio interesse. Ou seja, a pessoa ela passa a ser egoísta quando ela se isola. Porque Deus não criou ela para o isolamento, Deus criou ela para o relacionamento. Sim. O solitário busca o seu próprio interesse. E o proverbista complementa dizendo: e se opõe à verdadeira sabedoria. Então o livro de Provérbios ele é um livro, como o senhor pontuou também, um livro sapiencial, um livro de sabedoria. E essa sabedoria decorre do temor do Senhor. Então, quando nós lemos Provérbios 1:7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqueles que rejeitam a instrução, segundo o verso de número 7 de Provérbios 1, é uma pessoa que é insensata. E aqui o texto diz que ela se opõe, ela se insurge. Então, caro ouvinte, você que me ouve agora, possa ser que você ser tentado a se isolar, às vezes se sentir inferior às pessoas ou coisas afins. Mas eu quero dizer para você que Deus te criou como um ser sociável. Deus não te criou para o isolamento, para você ficar recanteado, para você ficar pelos cantos, não. Deus criou você para se relacionar com as pessoas, com a sua família, com seus colegas. Então, a questão da amizade a gente vai aprender muito. A gente está aqui só fazendo a primeira consideração preliminar. Só para você ter uma noção aí que se o ser humano ele tem como desfrutar da amizade, ele só tem essa capacidade porque um dia Deus criou o homem, o criou de forma relacional. Perfeito, pastor Arlen. Então, só aproveitando também que o senhor falou sobre essa questão do isolamento, o senhor fez bem notar, a gente pode também abranger para os crentes. Sim. Talvez tem servo de Deus nos ouvindo agora, e infelizmente tem corrido por esse caminho de isolamento, tem se isolado da igreja, da comunidade de fé. Só que as escrituras dizem de forma clara e inequívoca, por exemplo, Efésios 2:19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então todo crente precisa ter em mente, não pode perder de vista, que ele é integrante de uma grande família, a família de Deus aqui na terra. Então ele precisa comungar, ele precisa se fazer presente um na vida do outro. É aquele salmo, um salmo famigerado, conhecido também como o Salmo da Comunhão, Salmo 133, verso 1, diz o quê? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Note você, meu ouvinte, a expressão vivam em união. Não é apenas para pensar em união, em comunhão, é para viver em comunhão. Então o fato de que Deus criou o homem, um ser sociável, relacional, deve fomentar a nossa vida. Nós precisamos viver em comunidade. Então esse foi o primeiro apontamento que estamos fazendo, a primeira consideração inicial. Só podemos viver a amizade porque Deus fez o homem um ser sociável. Mas a segunda consideração que queremos elencar é a seguinte: depois da entrada do pecado no mundo, o relacionamento que era perfeito, ele foi afetado, pastor Arlen. Então, originalmente, Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Com o advento do pecado, conforme Gênesis capítulo 3, o ser humano foi afetado. Sim. De tal maneira que o relacionamento que era harmonioso, amistoso, ele foi comprometido. E a gente percebe isso nas páginas do livro do Gênesis. A gente percebe que Deus, na viração do dia, se manifestava ali a Adão e tinha comunhão com Adão.
Só que depois que o pecado entra no mundo, que Adão transgrediu a ordem do Senhor, ele passou a sentir medo de Deus. A passagem está em Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler para você, meu caro ouvinte, os versículos 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, o relacionamento que era amistoso foi comprometido, pastor, Sim. com o advento do pecado. Então isso é interessante ser destacado, que o ouvinte precisa entender isso. Que Deus, ele perfeitamente cria o ser humano, sociável, relacional. Só que essa segunda consideração que está sendo feita aqui, ela vai nos ajudar a entender porque hoje há desordem nos relacionamentos, inclusive em relação a Deus. Sim. Porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, para poder lograr essa amizade em adoração sincera. Só que uma vez que o homem prevarica, o homem peca contra Deus, Adão, Eva, houve agora uma ruptura. Então aquilo que era agradável se torna agora desconfortável para Adão. Deus que mantinha um contato com ele constante, agora quando Deus ele vem na viração do dia para ter comunhão com o casal, com Adão e a sua esposa, Adão se esconde de Deus. Então o pecado ele afetou diretamente o relacionamento do homem com Deus, afetou a amizade do homem com Deus, afetou esse aspecto tão importante pela qual Deus criou o homem, para a qual Deus criou o homem, que é a questão da comunhão. Então, Adão tinha todo o privilégio, mas ele preferiu, juntamente com sua esposa, aderir à cosmovisão de Satanás. Deus havia dado uma ordem na sua palavra, falando para eles não comer do fruto, e a questão do pecado de Adão não se limita somente no ato de desobedecer a ordem, mas no ato deles reivindicar uma espécie de independência, porque eles preferiram pegar as palavras de Satanás, absorver e obedecer aquelas palavras, ou seja, eles assumiram a cosmovisão, a visão de mundo que foi oferecida pelo maligno e desprezou a visão que Deus havia dado, a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então, uma vez que Adão peca contra Deus, automaticamente o seu relacionamento foi afetado precisamente. E é curioso que Deus havia dito que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E aqui está uma coisa interessante, pastor Alan, que precisa ser levantado. Sim. Essa questão da morte. O que significa morte? Quais são os tipos de morte? Como é que funciona isso? Isso é muito importante, porque tem pessoas que fazem a seguinte objeção à Bíblia. Não, Deus falou que se comesse do fruto proibido, certamente morreria. Só que Adão não morre, muitos dizem. Adão não morreu de imediato, porque essas pessoas desconhecem o que a Bíblia diz sobre o assunto. A palavra majoritária para morte na Bíblia é thanatos, que significa separação. Então, morte na Bíblia significa separação. E na Bíblia Sagrada nós temos pelo menos 3 tipos de morte. Isso é curioso. Se a pessoa não entender esses 3 tipos de morte que aparecem na Bíblia, ela terá dificuldade de aceitar a veracidade da Escritura. Porque lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, lemos assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja que regalia, que privilégio. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, recapitulando, a palavra majoritária na Bíblia para morte é thanatos, que significa separação. Na Bíblia há a morte espiritual, há a morte física e há a morte eterna. Vamos entender biblicamente esses tipos de morte, que isso vai nos ajudar a entender o nosso texto. Vamos lá. O primeiro tipo de morte que nós vemos na Bíblia é a morte espiritual. Lembrando que morte significa basicamente o quê? Separação. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, versículo 2, ele diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, pastor, o texto é explícito, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Então, o homem que vive nessa terra sem se converter a Jesus Cristo, ele está vivo fisicamente. Ele vai e volta, ele deita, dorme, acorda, ele compra, ele vende, enfim. Mas espiritualmente, qual é o seu estado? Ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus por conta dos seus pecados. E no Novo Testamento nós percebemos essa mesma veracidade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5, ele está trabalhando a questão das viúvas na igreja, e ele vai dizer que algumas viúvas, infelizmente, estavam fazendo aquilo que não convém, estavam pecando contra a santidade de Deus. Em 1 Timóteo 5, versículo 6, Paulo disse acerca delas: mas a que vive em deleites, em pecados, vivendo está morta. Então esse é o primeiro tipo de morte, a morte espiritual. Foi essa morte que inicialmente Adão desfrutou. Ele, por ter desobedecido a ordem divina, ele morreu ali espiritualmente. Ele passou a estar separado de Deus por conta do seu pecado. Então, quando Deus diz certamente morrerás, cumpriu-se na íntegra, porque a partir daquele momento ele passou a estar separado de Deus. Mas avançando, na Bíblia Sagrada há também a morte física. O que é a morte física? É quando a parte imaterial separa-se da parte material. Tiago alude a isso no capítulo 2 da sua carta, versículo 16, dizendo, Tiago, capítulo 2, deixa eu ver aqui o versículo 26, isso mesmo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Perceba, ouvinte, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, há uma ruptura, uma separação da parte imaterial da parte material. Então aqui está a morte física. E a morte eterna, conforme Romanos 6, 23, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, o salário do pecado é a morte. Morte significa separação. Só que morte ali em Romanos 6, 23 é a morte eterna. Como nós sabemos disso? Por causa do contraste que Paulo faz no texto. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Paulo, ele está colocando em oposição vida e morte. Se a vida é eterna, a morte também o é. Então, morte espiritual, que é a separação espiritual por causa do pecado. A morte física, a separação da parte imaterial da parte material. E a morte eterna, quando a pessoa morre sem Cristo, ela está separada para sempre do Deus Todo-Poderoso. Então, Adão morreu inicialmente a morte espiritual. É muito interessante isso mesmo. Inclusive, quando o senhor falou sobre a morte eterna é a condenação eterna, irreversível. É uma expressão que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas que a Bíblia diz que é o inferno, a pessoa ser condenada ao inferno eternamente. Então, Adão, no primeiro momento, ele morre espiritualmente. Posteriormente, fisicamente, ele teve o limite. Então, uma observação importante que nós precisamos fazer é o seguinte, que todos que ainda não se converteram ao Senhor estão em uma condição de inimizade contra Deus. Porque uma vez, mestre, que o pecado, ele separa o homem de Deus, não é somente a separação que está em jogo aqui. Sim. A pessoa que está no pecado, separada de Deus, ela ofende a Deus com seus pecados. Então, Deus cria um homem para se relacionar intimamente com ele, de forma amistosa, harmoniosa, só que com o advento do pecado, essa amizade do homem com Deus foi também rompida. O homem se separa, ofende a Deus, logo há uma inimizade. É isso que nós lemos na Sagrada Escritura, quando o apóstolo Paulo ele vai mostrar em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles estão destituídos, eles carecem,
estão separados. Por quê? Porque há uma inimizade. Então, o homem, por ser pecador, ofender a Deus, e Deus por ser santo e justo, então Deus ele tem que retribuir o pecador. O pecado ofende a santidade de Deus. Logo, sim, não há mais uma amizade, somente através de Jesus Cristo, o mediador, que veio sendo Deus com o Pai e com o Espírito Santo, se fez homem sem deixar de ser Deus, entregou a sua vida por preço de redenção para resgatar os pecadores, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, somente através de Jesus. Isso. Então, mestre, o ouvinte que não é cristão, segundo a Escritura, a condição dele não é muito boa, não. Não é, não. Segundo a Bíblia, ele é inimigo de Deus, pastor Arne. Inclusive, sim, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 10, ele está mostrando aos crentes que estavam em Roma a condição deles antes da salvação. Qual era a condição do cristão antes de ser salvo? Aí Paulo fala, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o crente, antes da salvação, diz o texto, ele era inimigo de Deus. Meu irmão, você que me ouve agora, você precisa guardar essa verdade no seu coração. Antes da sua salvação, você era inimigo de Deus. Isso é importante salientar, porque tem pessoas que estão na igreja hoje e pensam que, na verdade, sempre foram pessoas dignas, merecedoras da salvação, pessoas boazinhas, mas não. A Bíblia diz de forma categórica, clara, que antes da nossa salvação éramos inimigos de Deus. Agora veja, se os crentes hoje, antigamente, eram inimigos de Deus, e qual é a condição daqueles que não se converteram ainda? É essa condição aqui. Eles, aceitando ou não, são inimigos de Deus. Por quê? Porque eles vivem nos seus pecados. Eles não se converteram a Jesus. E por conta disso, a condição deles é lamentável, pastor Arne. Sim. São inimigos de Deus. Inclusive, mestre, eu estou com um texto aberto aqui em Efésios capítulo 2, que Paulo ele vai fazer essa mesma dinâmica que ele fez em Romanos. Ele mostrou qual era a condição dos cristãos antes da conversão, antes da salvação que é em Cristo Jesus. E aqui em Efésios ele vai trazer à tona isso. Ele fala que Deus fez, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Paulo aqui está retratando que o que Deus fez na vida dos cristãos, dos crentes, Deus os vivificou, que é uma palavra aqui para se referir ao novo nascimento. Deus deu nova vida, vida espiritual para aqueles que creram. Estando vós mortos em ofensas e pecados. A condição, antes de Cristo, percebeu a expressão aí, ouvinte? Estando vós mortos. Então, o cristão, antes da conversão, ele estava nessa condição de morto, separado de Deus. Não tinha vida de Deus em si. Ele estava morto em ofensas e pecados. Então, no versículo de número 2 e 3, ele fala o seguinte, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo ele intensifica mostrando que o cristão, antes de se converter a Jesus Cristo, era por natureza filho da ira. Ou seja, ele já nasceu numa condição caótica e em inimizade com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. E ele agora mostra a realidade daqueles que ainda não se converteram. Ele fala, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mostrando a condição atual daqueles que ainda não estão unidos com Cristo. Está numa condição de inimizade. Pois bem, então vimos até aqui, pastor Arne, estamos fazendo essas duas considerações iniciais. Primeira, que só podemos viver amizade porque Deus fez o ser humano um ser sociável. Segundo, que depois do advento do pecado, o relacionamento perfeito que o homem tinha em todas as áreas foi seriamente afetado. E estamos aí fazendo essa observação.
Essa observação é significativa porque todos aqueles que não se converteram ao Senhor ainda estão em uma condição de inimizade contra Deus. Agora iremos fazer algumas aplicações nessa ocasião. Então, para uma pessoa que está distante de Deus por causa do pecado, vimos que essa pessoa está em inimizade. Ela não tem um relacionamento amistoso com Deus, como muitas pessoas podem pensar que tem. Então, pastor Arlan, tem pessoas que às vezes pensam o seguinte: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não ando falando da vida alheia, eu sou uma pessoa honesta, trabalhador, minha vida com Deus está tudo ok. Mas não. O homem sem Jesus, segundo a Bíblia, ele está morto espiritualmente, ele está separado, logo ele está em inimizade. Essa é a sua condição. Isso. E nós queremos aqui apresentar qual é o caminho de restauração para uma pessoa que está nessa condição, distante de Deus, em inimizade com Deus. Veja bem, o caminho é a conversão, é uma volta para Deus através de Jesus Cristo em fé e arrependimento. Então, o que você mais precisa, ouvinte, você que não é cristão, que está nos ouvindo agora, a sua maior necessidade é da salvação, é de se reconciliar com Deus, é de se voltar para Deus completamente. Haja vista, nós, seres humanos, sermos pecadores e temos pecado juntamente com Adão. Adão, ele foi o nosso representante. Ele pecou nos representando. Nós somos seus descendentes. Nós somos pecadores. Logo, a condição de inimizade é real. Então você precisa entender o seguinte, que você precisa se reconciliar com Deus. A amizade primária e mais importante que você precisa ter é com Deus. Amém. É com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você precisa entender isso. Possa ser que você é uma pessoa simpática, que cai na graça das pessoas, todo mundo te considera uma pessoa legal, uma pessoa gente boa. Você pode ser amigo de muita gente importante, influente, mas a questão é, se você está sem Cristo, você não é amigo de Deus. Aí eu te pergunto, o que adiantará você ser amigo de todo mundo e não ter amizade de Deus? Aquela grande pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez em Mateus 16, 26. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso. Eu quero mostrar para você agora, cara, você que não é cristão e se encontra nessa condição de inimizade, qual é o caminho que você pode percorrer de volta para a amizade com Deus. A Bíblia vai mostrar que esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim. Então, através de Jesus Cristo unicamente, que você pode ser reconciliado com Deus Pai. E o Senhor Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele se manifestou, e quando ele começou a pregar, sabe o que Jesus Cristo pregava? Ele pregava fé e arrependimento. Me ouça, Marcos capítulo 1, versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, para que uma pessoa saia da condição de inimizade para a amizade com Deus, ela precisa, segundo o próprio Jesus Cristo diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. A palavra arrependimento, ela significa mudança de mente, mudança de atitude, da palavra grega metanoia. Então a pessoa, quando ela ouve o Evangelho de Jesus Cristo, ela toma consciência da sua miserabilidade, da sua pecaminosidade. Então quando ela realmente se volta para Deus através de Jesus, ela se arrepende. Ela muda a mente, às vezes ela tem conceitos totalmente distorcidos acerca de Deus, acerca da vida. Igual a pessoa dizer que está tudo bem com ela porque ela não bebe, não fuma, não vai para a festa, e ela pensa que ela já tem amizade com Deus, mas não. Somente através de Cristo. E é necessário o arrependimento. É necessário a pessoa se arrepender, abandonar as práticas pecaminosas, rejeitar tudo aquilo que desonra o Senhor. É o arrependimento. Mudança de mente, mudança de mentalidade. Às vezes você pensa que está tudo certo na sua vida, você precisa mudar esse pensamento do arrependimento. Quando há o verdadeiro arrependimento, a pessoa muda a maneira de pensar, as suas próprias atitudes, há uma mudança radical.
A Escritura vai mostrar para nós, em Atos capítulo 3, 19, enquanto os apóstolos estavam pregando, ele dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e cheguem então os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então o arrependimento é necessário. João Batista, quando ele veio pregando no deserto da Judeia, ele também pregava essa mensagem pungente, penetrante. Mateus 3,12, ele pregava: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, ouvinte, o caminho de volta para a amizade com Deus é o caminho do arrependimento. Amém. Mas somado a isso, nós temos o outro lado da moeda, é a fé, é crer. Cristo diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário crer. E fé na Bíblia não é somente você ter uma fé intelectual, como alguns dizem aí. Não, creio que Jesus é Senhor, Salvador. Não, crer na Bíblia está intimamente ligado com entregar-se a Ele completamente, sem reservas. 2 Coríntios 5, 14 e 15, Paulo nos ajuda a entender o que significa crer em Jesus Cristo. Ele vai mostrar para nós algo muito importante, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a fé em Jesus Cristo é você entender o Evangelho, o que ele fez por você na cruz, o sangue que ele derramou, o preço que ele pagou, você entender a mensagem do Evangelho, você consentir com essa mensagem no coração, concordar com ela e você confiar a sua vida totalmente a Cristo. Glória a Deus. Então, arrependimento e fé, você vai se converter e Deus lhe comunicará nova vida, você vai ser restaurado para um relacionamento de amizade com Deus. Perfeito, pastor Arlen. Mas agora é interessante fazer uma aplicação voltada ao público cristão, porque se a sociedade sem Deus, se os homens sem Deus estão nessa condição de inimizade, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do cristão? O cristão recebeu a incumbência de apresentar aos homens os termos da reconciliação. O cristão precisa pregar o evangelho da reconciliação. Todos aqueles que um dia foram reconciliados com Deus, todos aqueles que um dia deixaram de ser inimigos e passaram a ser amigos de Deus, eles se vê agora na obrigatoriedade de pregar o evangelho às pessoas. Paulo vai dizer de forma incisiva, em 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, dizendo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então perceba, caro irmão que me ouve agora, o cristão que foi reconciliado com Deus, que hoje tem paz com Deus, tem amizade com Deus, ele recebeu de Deus o ministério e a palavra da reconciliação. Ou seja, o cristão, pastor Arlen, precisa pregar o evangelho às pessoas. Exatamente. O propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Alguém já disse com sabedoria que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. E nós podemos personalizar para deixar mais pessoal. Sim. O crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Ou sendo mais objetivo e direto, você, meu irmão, se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado. Então é necessário anunciarmos às pessoas os termos da reconciliação. Mas, aproveitando a deixa, nós precisamos rememorar da clássica passagem bíblica quando o assunto é evangelização. Marcos 16, 15, disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Do evangelho depende os homens para a salvação. E é curioso a especificidade do texto. Ide por todo mundo, pregai o quê? O que vier à mente? Não. Veja a especificidade. O evangelho. Amém. To evangelion.
Então, a única mensagem que pode transformar o mais vil pecador, a mensagem que um dia transformou a minha vida, a vida do pastor Arlen, estávamos na criminalidade, no uso de entorpecente, a nossa confiança baseava-se em uma arma, esse evangelho mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, e é esse evangelho que pregamos para a glória de Deus. Amém. Então, irmão, você que me ouve, você precisa pregar o evangelho da reconciliação. Mas eu disse que faríamos 2 aplicações, mas vamos incrementar mais uma agora. Nós precisamos ter cuidado. Você que é crente em Jesus, você precisa ter cuidado. Porque se você saiu de uma condição de inimizade para a amizade com Deus, você precisa se acautelar, você precisa ter cuidado para você não passar a se tornar novamente inimigo de Deus. E isso é possível, pastor Arlan? Sim. Um cristão salvo que hoje é amigo de Deus, que tem paz com Deus, com a sua maneira de viver, ele pode ofender a santidade de Deus de tal maneira que a Bíblia diz que ele vai estar se constituindo inimigo de Deus. Tiago, de forma profunda, enérgica, na sua carta, capítulo 4, versículo 4, ele denuncia os desmandos, ele diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pergunta: para quem Tiago escreveu essa carta? Para crentes. E Tiago diz: adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar. Você tem amado o mundo, presente século? Você tem tido simpatia, inclinação para o mundo? Nessa festa pagã mundana que preludiou-se, como está a sua mente? Eu não consigo acreditar que você está com vontade de ir para lá, viu? Você está com vontade, com desejo de participar dessa festa? Ou talvez você está me ouvindo até se preparando. Ninguém vai me ver, eu vou curtir. Ei, você precisa atentar para esse fato. Tenha cuidado. Quem tem amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não se conforme com este mundo, não se aculture com esse mundo. Viva para a glória de Deus. Desfrute a amizade com Deus. Amém. Mestre, nosso horário aí chegou ao fim, nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pelo momento, interceder pela cidade, pelas almas e finalizarmos esse programa. Foi uma bênção esse diálogo que nós tivemos hoje, bíblico, pastoral, referente à amizade, e nós vamos continuar, vamos pegar firme aí.